Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 66. Deixe comigo, eu cuido disso, disse David enquanto pegava os itens da mão de Sally e os colocava de lado. Então, ele pegou alguns ingredientes e colocou-os sobre a mesa, dizendo a ela, se você realmente quer ajudar, por que não estuda suas habilidades culinárias? Afinal, as habilidades culinárias de Sally não são tão boas assim. Corando progressivamente com a observação de David, Sally murmurou, a última vez foi definitivamente um erro. No entanto, David estava disposto a acreditar nela e deu-lhe outra chance. Desta vez, ela teve que ter um bom desempenho e não desperdiçou os ingredientes de David. Determinada, Sally usou-se e levou os ingredientes para a cozinha. Enquanto David terminava de arrumar tudo, Sally continuava trabalhando na cozinha. David pegou uma cadeira e colocou-a atrás da porta, bloqueando-a com a cadeira. Então, David sentou-se no sofá e tirou os espaços vazios. Ele estava se lamentando desde a atualização do sistema se a duplicação poderia ser duplicada novamente. Pensando nisso, ele iniciou o processo. No entanto, quando ele tentou armazenar os guardados duplicados de volta no espaço, o sistema não forneceu nenhum aviso. Parecia que o sistema não era tolo o suficiente para deixá-lo explorar essa brecha. Ele teve que obter cristais da maneira correta. David suspirou e tirou os cristais do espaço. Olhando para os 5 cristais em sua mão, ele começou a absorvê-los um por um, sem qualquer hesitação. Quando ele absorveu o primeiro cristal, sentiu uma resistência de seu corpo contra a energia estranha. Mas conforme ele absorveu o segundo e o terceiro cristais, a resistência dentro de seu corpo começou a aceitar o poder dos cristais. Logo, quando David absorveu o último cristal, uma tremenda mudança ocorreu em todo o seu corpo. Na cozinha, Sally estava gravando o processo de cozimento com seu telefone. Ela olhou para o prato fervendo na panela e provou-o cuidadosamente com uma colher depois de soprá-lo. Satisfeita, desligou o fogão e transferiu o prato para um prato. Desta vez, David certamente ficaria satisfeito com o prato. Cheia de expectativa, Sally carregou os pratos e saiu da cozinha. Ao chegar à sala, ela viu David sentado imóvel no sofá. Ela colocou os pratos na mesa e se moveu de David. Assim que ela parou na frente dele, David terminou de absorver os cristais e abriu os olhos. David! Sally chamou seu nome gentilmente, olhando para ele. David ergueu os olhos com alegria e abraçou-a. David alcançou o nível 3. Apenas absorvendo 5 cristais espaciais, ele avançou do nível 1 para o nível 3. Embora tivesse menos de 100 cristais restantes, se continuasse nesse ritmo de avanço de 2 níveis para 5 cristais, ele alcançaria facilmente o nível 10. Mas no momento seguinte, David deixou esse pensamento. As coisas não poderiam ser tão simples. Ele soltou Sally de seu abraço, olhou para ela se desculpando e beijou levemente sua preocupação. Cheguei ao nível 3, ele sussurrou. Sally congelou no meio da brincadeira com o cabelo, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Enquanto isso, David levantou a mão e beliscou levemente o ar ao seu lado, abrindo uma porta espacial. Ele poderia abrir uma porta com um aceno de mão em qualquer situação, e essa porta poderia levar a qualquer lugar dentro de 10 metros de sua vista. Com outro aceno de mão, a porta desapareceu. Acho que você deveria dar uma olhada. Essa habilidade é perfeita tanto para escapar quanto para lançar ataques inesperados contra inimigos. Sally olhou surpresa para as ações de David e disse, isso não é parecido com aquele zumbi. Ela não terminou a frase, mas David assentiu. Sally sorriu e rapidamente o empurrou para a mesa de jantar.
Isto é o que eu fiz hoje, por favor, prove, disse ela, entregando a David um par de pauzinhos. David sorriu levemente e os aceitou. Sob o olhar dela, ele pegou um pedaço de carne à sua frente. Quando a carne entrou em sua boca, o sorriso no rosto de David resistiu. Preocupada, Sally perguntou imediatamente, o que há de errado? Deixei muito salgado de novo. David mordeu a carne e lentamente abriu a cabeça para olhar para ela, então sorriu e disse, está perfeito. David estava brincando com ela e o rosto de Sally imediatamente ficou vermelho. Ela cantou e deu uma tapinha de leve no ombro de David, dizendo, se você me provocar de novo, não vou cozinhar para você na próxima vez. Ao ouvir isso, David não poderia deixar de rir, mas rapidamente se acalmou Sally, dizendo, ok, não vou mais provocar você. Ele largou os pauzinhos e se moveu ao som de Sally. O sabor é realmente delicioso desta vez, ele sussurrou, soprando levemente na orelha de Sally. Ao ver a brincadeira, David não poderia deixar de sentir uma sensação estranha. Era como se eles não estivessem em um mundo pós-apocalíptico, mas vivendo uma vida normal como casal. Se o surto de zumbis não tivesse acontecido, ele estaria com Sally? David balançou a cabeça, dissipando os pensamentos de sua mente. Ele se serviu e serviu uma tigela de arroz para Sally. Eles se revezaram servindo a comida um ao outro e logo terminaram os pratos na mesa. Missão: armazenar cristais. Falta um mês para o próximo grande surto de zumbis. Colete cristais mutantes e forme sua própria equipe durante o tempo restante. Todos os recursos que você armazena durante este período registrando um bônus de acerto crítico de 100x. Tempo restante para a missão: 29 dias, 10 horas, 0 minutos. Olhando para o canto superior direito, a notificação do sistema e o tempo restante eram definidos. Era hora de sair e colher cristais. Davi se segura. Vou sair um pouco. Depois de dar algumas instruções, ele estava prestes a sair com Cola e Xiaowei. No entanto, Sally rapidamente se mudou e o abraçou por trás. Sally enterrou o queixo na nuca dele e implorou gentilmente, posso sair com você desta vez? Não quero ficar sozinho em casa. David parou por um momento. Ele havia planejado originalmente levar Brian com ele. O objetivo era testar o caráter de Brian e se ele poderia ser usado por muito tempo. Trazer Sally também não foi uma má ideia, considerando que ela já estava no nível 3. Era hora de levá-la para um combate real. David se virou e abraçou Sally, sussurrando, tudo bem, vou levar você comigo. Ao ver David concordando, Sally ficou prestes a se sentir feliz. Mas no momento seguinte, David entregou a ela um conjunto de armadura. Capítulo 67. Olhando para a armadura em sua mão, Sally ficou momentaneamente atordoada, sem saber o que David estava fazendo. Em sua memória, ela nunca tinha visto esse tipo de armadura antes. A armadura era de cor azul escuro, suave ao toque e completamente diferente da armadura comum. Mesmo com um olhar, ela podia ver vagamente um brilho radiante emanando da armadura. Encontre algum tempo para desmontar esta armadura alada. Uma misteriosa seda de penas dentro pode ser útil para suas habilidades elétricas, David explicou brevemente. Sally obedientemente acenou com a cabeça e colocou a armadura alada no quarto. David se moveu da porta de Brian e bateu levemente. Ele sussurrou, sou eu. Depois de um momento, a porta clicou e se abriu. A cabeça de Brian apareceu, mas antes que ele pudesse falar, David disse, prepare-se, vamos sair. Saindo. Brian franziu as sobrancelhas. Ele não se opôs a sair, mas ficou preocupado em deixar Lily para trás. Na sequência, David acrescentou, traga Lily para a casa de Arnold. Deixe Arnold e Sophie cuidarem dela. Brian hesitou por um momento, aparentemente tentando se lembrar de quem era Arnold. Mas logo sua expressão se acalmou e ele assentiu, voltando para a sala. Quando ele saiu com Lily, já eram 2 minutos depois.
David providenciou para que Arnold e sua esposa cuidassem de Lily e pediu-lhes que os ajudassem a recuperar suas habilidades físicas. Como esperado, Lily proporciona um alto nível de preparo físico ao usar suas habilidades. Desde que Lily experimentou aquele tormento doloroso da última vez, seu corpo ficou fraco. Ela não conseguiu nem atingir a metade de suas capacidades físicas superiores. Esta foi a principal razão pela qual Brian sempre cuidou tão bem de Lily. Como um Esper, ele não queria ver Lily perder sua força física, pois seria dolorosamente para ele. David, não se preocupe, nós cuidamos disso. Arnold deu uma tapinha no peito e brilha. David assentiu. Considerando que Sally e ele iriam embora, sem deixar nenhum Spurs forte para trás, ele decidiu deixar Little Black para trás. Antes de sair, Little Black aceitou-se a perna de David, relutante em deixá-lo ir desamparado. Ele deixou para trás 5 cristais, e só então Little Black acreditou com sua partida. Esse cara era muito ganancioso. As ruas estavam cheias de zumbis errantes, mas eram todos zumbis de baixo nível que não atraíam David. O que David estava procurando eram os zumbis mutantes. Apenas zumbis mutantes eram mais solicitados a carregar os cristais que os Spurs precisavam. Cola aninhou-se silenciosamente nos braços de Sally, enquanto Sally manteve os olhos focados à frente. Sempre que um zumbi surgia, David passando por ele sem expressão, atropelando-os diretamente. No banco de trás, Brian apoiava o queixo com uma das mãos, olhando pela janela, perdido em pensamentos. David tinha o carro e chegou à entrada de um prédio. O grupo saiu do carro e David se recuperou rapidamente. Ele se virou para enfrentar os zumbis de baixo nível que se aproximavam e disse calmamente: "Vamos entrar." Com isso, David assumiu a liderança e entrou no prédio. Sally e Brian rapidamente seguiram o exemplo e, uma vez lá dentro, fecharam a porta, deixando os zumbis de baixo nível do lado de fora. David olhou para o prédio familiar e suspirou. Se não fosse pelo apocalipse, ele ainda poderia estar trabalhando pacificamente neste prédio. Este era o edifício mais alto da cidade de SJ, no último andar, permitia uma vista panorâmica de toda a cidade. No entanto, chegar ao último andar não foi fácil, pois o prédio já havia sido ocupado por zumbis. Acho que você deveria dar uma olhada. David observou calmamente enquanto as coleções de zumbis avançavam em direção ao primeiro andar. Ele convocou sua armadura sem pânico e rapidamente desembainhou sua espada de liga. Ele esfaqueou um zumbi próximo no coração, desativando-o temporariamente por alguns segundos. Com um movimento rápido, David removeu a espada, abrindo com precisão uma ferida na testa do zumbi. Um cristal caiu no chão. David rapidamente o pegou e, com um pensamento, ele desapareceu em seu espaço de armazenamento. Você obteve um cristal primário, multiplicador de um certo crítico ativado. Parabéns, você obteve 100 cristais primários. Atributos: nenhum. Os lábios de David se curvaram levemente ao ouvir a notificação do atributo. Sally e Brian rapidamente entraram na briga. Lidar com zumbis era muito mais fácil para os super-humanos do que para as pessoas comuns, especialmente com 2 super-humanos de terceiro nível presentes. Sally ficou parada, manipulando raios para atacar os zumbis. Um único golpe de seu raio infectado o colapso de um zumbi. Cola soltou um grito e rapidamente passou as garras pela testa do zumbi caído, fazendo com que outro cristal caísse. A cooperação entre David e o gato foi excelente e eles rapidamente despacharam uma dúzia de zumbis. A eficiência de Brian foi mais lenta, mas ele conseguiu matar quase 10 zumbis. Ele olhou para David, seu rosto cheio de espanto. Perto de David, os cadáveres dos zumbis se amontoaram como uma pequena montanha, e o sangue pútrido constantemente se acumulava no chão, formando uma poça escura de sangue. Brian engoliu em seco, nervoso, completamente sentido com a imensa força de David. Depois de matar um zumbi, ele se virou em direção à entrada da passagem segura da escada. Quando estava prestes a empurrar a porta do segundo andar, David franziu a testa e, em um instante, estava ao lado de Brian. Motor!
David gritou alto, empurrando Brian para o lado. Ao mesmo tempo, ele saltou para longe da porta. O que está acontecendo? Brian olhou para David confuso, sem saber o que estava sentindo. Naquele momento, um barulho alto de repente soou em seus ouvidos quando a porta da passagem segura foi quebrada e lascas de madeira voaram por toda a parte. Depois disso, um grupo de zumbis saiu correndo pela porta quebrada com uma aparência ameaçadora. Entre esses zumbis estava um extremamente alto e de aparência selvagem. Sua carne havia se deteriorado há muito tempo e o sangue pútrido continuou a escorrer de seu corpo. Sua cabeça tinha metade do crânio faltando, restando apenas duas órbitas sem olhos e uma boca rasgada. Virou a orbitar dos olhos, finalmente fixando o olhar em David. O zumbi imponente emitiu um som penetrante em direção a David, como se tivesse avistado sua presa, seus olhos cheios de desejo de matar. David olhou para cima, franzindo as sobrancelhas involuntariamente. Ele notou que esta criatura tinha um olho de cristal marrom. Sob a luz fraca do sol, o cristal emitia um brilho sutil, chamou a atenção de David. A julgar pela cor e textura deste cristal, ele sabia que não era comum. Pode até ser um novo tipo de cristal que ele nunca tinha visto antes. Enquanto David estava contemplando, o zumbi gigante de repente moveu seus pés e apareceu na frente de David em um instante. Tome cuidado! Brian e Sally gritaram alto. Só então David reagiu, secretamente disse que não é bom. Quando ele estava prestes a empunhar sua espada curta de liga leve, o zumbi se ergueu lentamente a mão e apontou diretamente para a testa de David. Capítulo 68. Baque. David atendeu quando a mão foi levantada, sua mente incitando-o a se mover, mas por alguma razão, seu corpo não respondeu. Jim. Detectei um cristal sombrio. Jim. Detectado um cristal mental. 2 cristais. Não apenas um Shadow Crystal, mas também um Mental Crystal. A voz do sistema é tão bem na hora, puxando a consciência de David de volta. Ele rapidamente recuou, agarrando a cintura de Sally e puxando-a para o lado. O zumbi bateu pesadamente com o punho no chão, produzindo um barulho alto e uma fumaça espessa. Quando a fumaça se dissipou, um grande buraco apareceu no chão. Se aquele soco tivesse acertado em David, ele teria sido esmagado. Não importa quantas armaduras ele use, elas não seriam capazes de salvar sua vida. David soltou Sally apenas para descobrir que o zumbi já havia começado a se mover. Ah não! David franziu a testa, incapaz de resistir ao tempo. Ele abriu diretamente um portal espacial e desapareceu com Sally em um instante. Apenas um segundo depois que eles saíram, o zumbi apareceu em sua localização anterior e mais uma vez balançou seu punho fortemente. Estrondo! Um poço profundo apareceu bem na frente deles. Enquanto isso, David e Sally emergiram de outro portal espacial não muito longe. David, o que vamos fazer? Sally perguntou ansiosamente, ficando atrás de David com uma expressão sincera. A força deste zumbi excedeu em muito a sua imaginação. Os socos difíceis de antes de perceber o perigo. No entanto, o rosto de David pede calma. Ele tinha visto muitos zumbis e sabia que cada um deles tinha uma falha fatal. Ao mesmo tempo, ele se lembrou do momento em que o zumbi alto desencadeou para ele mais cedo. Parecia que sua consciência mental estava sendo controlada pela outra parte. Depois de pensar por um momento, David descobriu que o zumbi alto possuía uma habilidade de controlar as mentes dos outros usando o cristal mental. Poderia manipular a consciência de uma pessoa em um curto período de tempo para criar uma oportunidade de ataque. No entanto, David descobriu rapidamente uma brecha nessa habilidade. Só poderia controlar a mente de uma pessoa por vez, e a duração do controle poderia ser influenciada por filhos externos. Foi a voz do sistema que ajudou David a se libertar de seu controle agora. Pensando nisso, David olhou para o zumbi alto novamente. Ele ainda olhou para David com uma expressão provocadora em seu rosto.
Brian havia chegado ao lado de David neste momento. A força deste zumbi é muito assustadora. Receio, não somos páreo para isso. David, ainda inexpressivo, segurou firmemente a adaga de liga em sua mão e disse a Brian: ouça meus comandos mais tarde. Depois de falar, ele abriu um portal espacial e escreveu em direção ao zumbi alto, fazendo com que Brian e Sally permanecessem ainda mais nervosos. David escolheu entrar em combate corpo a corpo com um oponente tão aterrorizante? Mesmo assim, Brian olhou para David com extrema concentração, pronto para atacar a qualquer momento. Uma rachadura se abriu no vazio, e David parecia a adaga de liga e acertou no peito do zumbi alto. O objetivo de David era simples: confirmar mais uma vez se sua especulação estava correta. Se fosse verdade, então seu plano poderia ser executado perfeitamente. Observando David se aproximando, a boca do zumbi alto se abriu em um sorriso rasgado, aparentemente zombando da insignificância de David. Então, cantei a mão novamente e mencionei para o testamento de David. Acho que você deveria dar uma olhada. David sentiu um zumbido tocando em seus ouvidos, e todo o seu corpo imediatamente enrijeceu no ar. No entanto, ele não estava ansioso. Em vez disso, ele invocou o sistema em sua mente. Jim. Quando a voz do sistema soou, o corpo de David tornou-se ágil novamente, mas o punho do zumbi alto também apareceu diante de seus olhos. Sem pensar muito, David deu uma cambalhota aérea, evitando seu ataque. Após o pouso, David disse a Brian: o oponente pode controlar a consciência humana, mas eu tenho uma maneira de contra-atacar. Quando ele levanta a mão, você ataca. Sally, use sua energia elétrica para cobrir Brian. David calmamente declarou seu plano. Pode-se dizer que, nesse plano, Davi se colocou na posição mais perigosa. Mesmo que ele pudesse usar a voz do sistema para se libertar do controle mental do zumbi alto, se ele não tivesse chamado o sistema a tempo, o punho do zumbi teria pousado nele sem hesitar. Vitória ou derrota pendia na balança. Entre os três presentes, apenas ele possuía tal velocidade de ocorrência e habilidade. Enquanto Brian ouvia a explicação de David, ele entendeu imediatamente. Ele não esperava que a força desse zumbi pertencesse à categoria mental, representando uma ameaça tão terrível para os super-humanos. Se por David não se envolvesse continuamente com isso antes, ele e Sally provavelmente permaneceriam se tornando corpos sem vida ali. Ao mesmo tempo, ele sabia que o arranjo de David era para garantir a segurança deles. Incapaz de evitar, Brian olhou para as costas de David, um sentimento de gratidão se espalhou dentro dele. Depois de ponderar por um momento, ele originalmente pretendia dizer algo, mas David, como uma rajada de vento, avançou em direção ao zumbi alto mais uma vez. Desta vez, a velocidade de David foi extremamente rápida e, em um piscar de olhos, ele alcançou a frente do zumbi alto. Observando David, o zumbi alto ergueu o punho mais uma vez e acendeu para a cabeça de David. Estrondo! Um estrondo alto ressoou quando David pulou várias vezes, deixando o original local e aparecendo atrás do zumbi alto. Erguendo a adaga de liga leve, ele a empurrou para trás. A adaga de liga penetrou instantaneamente no corpo do zumbi alto e um sangue pútrido jorrou. O zumbi alto rugiu de raiva, evidentemente totalmente provocado pelo ataque de David. Ele rapidamente se virou, levantando os dois punhos, com a intenção de desferir um golpe pesado em David. Tome cuidado! Sally falou para David com uma expressão preocupada, seu coração disparado. David olhou para o enorme punho descendo de cima e rapidamente abriu um portal espacial, desaparecendo do local. Assim que ele reapareceu, os punhos do zumbi alto atingiram o chão, criando duas crateras profundas. Rugido! Ele soltou outro rugido furioso, olhando para David atentamente. Devido à sua raiva, o cristal marrom que serve de olho começou a emitir um brilho mais forte. David sabia que havia enfurecido completamente essa criatura. Ele pode em breve usar suas habilidades para controlar seu próprio corpo. Com certeza,
o zumbi alto lentamente usando o dedo mais uma vez. Vendo isso, Sally não hesitou e acenou diretamente com as duas mãos em direção ao zumbi alto. Estrondo! Um raio roxo explodiu instantaneamente do topo da cabeça do zumbi alto, atingindo seus crânios e levantando uma espessa fumaça branca. O zumbi alto pareceu sentir alguma dor, virou-se e olhou ferozmente para Sally. Então soltei um rosnado baixo e comecei a investir contra ela. Capítulo 69. David olhou surpreso com o efeito inesperado do ataque relâmpago de Sally. Ele assentiu silenciosamente e rapidamente disse para ela: continue usando o ataque relâmpago. Sally concordou, apertando as mãos com força. O suor brilhava em seu belo rosto enquanto ela se concentrava, a testa coberta por uma fina camada de suor. No entanto, quando ela estava prestes a lançar um novo raio, o zumbi assumiu uma mesa de ferro próxima e arremessou-a com força em sua direção. Reagindo rapidamente, David abriu um portal usando sua habilidade de manipulação espacial e passou para o lado de Sally, puxando-a para o lado. Isso impediu Sally de lançar seu ataque relâmpago em tempo real aproveitando a oportunidade. O enorme zumbido deu passos ameaçadores e atacou Sally e David. Brian, vendo a situação, estende suas 7 lâminas para impedir seu movimento, dando a David algum tempo para reagir. No entanto, o zumbi imponente era um zumbi de nível 3 e Brian não era capaz de lidar com sua força. Assim que Brian alcançou o zumbi imponente, ele foi derrubado por um soco poderoso. Felizmente, ele só foi atingido pela força do soco, ou então provavelmente teria encontrado seu fim ali. Foi nesse momento que David recuperou a compostura e registrou o impacto significativo do ataque relâmpago de Sally. Ele improvisou seu plano. Ele decidiu deixar Sally assumir o comando do ataque principal enquanto procurava uma abertura ao redor do zumbi imponente. Era crucial evitar seu controle mental. Mesmo que o imponente zumbi fosse apenas no nível 3, sua força foi amplificada pelos cristais duplos. É por isso que David estava olhando para o cristal marrom em seus olhos. Se ele conseguisse controlá-lo, o poder da imponente zumbida enfraqueceria significativamente. David pegou um cristal primário e fez com que Sally o consumisse com antecedência para garantir que ela tivesse energia suficiente mais tarde. Sally concordou e rapidamente se moveu para o lado para começar a absorver o cristal. A essa altura, Brian também se pronunciou do chão e ficou ao lado de David. Qual é o plano agora? Ele disse, sabendo que não poderia igualar a força do zumbi imponente e colocar suas esperanças em David. Primeiro, ganhe algum tempo para Sally, disse David em voz profunda. A lâmina espacial se materializou em sua mão. Sem palavras anteriores, David mais uma vez atacou o imponente zumbi. Mas desta vez, ele não pretendia enfrentá-lo de frente. Com a ajuda de Brian, eles assediaram continuamente o zumbi. O verdadeiro confronto começaria quando Sally terminasse de absorver o cristal. A lâmina espacial atingiu o ombro do imponente zumbi, produzindo um som nítido quando a lâmina arranhou o osso. O imponente zumbi gritou à mão, preparando-se para liberar seu controle mental. David rapidamente deu um salto mortal para trás, desaparecendo de vista. Brian seguiu o exemplo de David, pulando constantemente na volta do zumbi, agitando suas lâminas. Depois de um momento, Sally finalmente terminou de absorver todos os cristais. Neste momento, tanto sua força física quanto mental atingiram seu pico. Olhando para o zumbi imponente, que estava envolvido com David e Brian, Sally soltou um grito suave. De repente, um raio mais grosso e robusto do que antes se materializou no vazio. O raio serpenteou pelo ar, atingindo diretamente o ombro do alto zumbi. Outro rugido estrondoso ecoou quando abriu com força um grande corte em seu ombro, fazendo com que sangue negro espirrasse como uma fonte. David silenciosamente acenou com a cabeça, não esperando que a habilidade de energia despertada de Sally fosse tão formidável. Brian também olhou para Sally com espanto, incapaz de esconder seu espanto. O imponente zumbi estendeu a mão e tocou o ferimento sangrento causado pelo raio. O sangue parecia agitá-lo,
fazendo-o rosnar baixinho. Ele olhou intensamente para Sally, levantando rapidamente o dedo e apontando para ela. Saia do caminho! David gritou e jogou a lâmina espacial em sua mão. O zumbi alto não teve escolha a não ser evitar o ataque de David girando seu corpo. Mas naquele momento, seu dedo de repente apontou estranhamente para David. Oh não! David amaldiçoou interiormente. Ele não teve a chance de se preparar. Se ele fosse controlado pelo zumbi alto neste momento, dada a distância entre eles, ele acreditava que não teria tempo de se esquivar. Só então, Brian saltou de lado e ficou na frente de David. Instantaneamente, o dedo do zumbi alto apontou para a testa de Brian. Brian sentiu como se seu corpo estivesse imobilizado, incapaz de se mover, por mais que tentasse. Ao mesmo tempo, o punho do zumbi alto apareceu diante dos olhos de Brian, sem espaço para evasão. Estrondo! Brian foi atingido com força no peito pelo soco. Ele voou no ar como uma pipa com uma corda quebrada e caiu pesadamente no chão. Ele sentiu seu corpo espalhado, cheio de dor. Ele lutou para se levantar, mas assim que se levantou, caiu pesadamente no chão novamente. Sua perna havia fraturado na queda anterior. A testa de David franziu. Claramente, Brian tinha acabado de se defender do controle mental do zumbi alto por ele. Miau! Coque, que estava ao lado de Sally, de repente soltou um rosnado baixo e rapidamente expandiu seu corpo. Com um leve salto, chegou na frente do zumbi alto e entrou na luta. Sally não hesitou mais e raios continuaram explodindo acima da cabeça do zumbi alto, um após o outro. Em apenas um momento, forçou o zumbi alto a se ajoelhar no chão. Uma oportunidade perfeita. Uma intenção assassina brilhou nos olhos de David enquanto ele se preparava para erguer a lâmina espacial para um golpe mortal. Mas naquele momento, a porta de vidro do prédio se abriu lentamente. Um cadáver pálido entrou mecanicamente. Os três se assustaram com o súbito aparecimento de um cadáver inexplicável. O cadáver olhou para David e caminhou para o lado do zumbi alto. Rugido! O zumbi alto rugiu para o cadáver, e a Coca-Cola na frente dele também encolheu gradualmente. O rosto do cadáver gradualmente ficou vermelho e sua cabeça lentamente virou para trás, enquanto seu corpo permanecia imóvel no lugar. A cabeça do zumbi alto girou 360 graus. O cadáver ficou ao lado do zumbi, ergueu a mão, estalou os dedos e deu um baque surdo. A cabeça do zumbi alto rolou até seus pés. Ele se agachou ligeiramente e seu dedo roçou levemente a testa, revelando um objeto cristalino que emitia uma fraca luz amarela. Acho que você deveria dar uma olhada. Usando sapatos enormes nos pés e segurando o cristal na mão, o cadáver caminhou em direção a David. Este cadáver era incrivelmente poderoso. David olhou para o cadáver, incapaz de mover um músculo. O cadáver se aproximou dele, aproximou o rosto, cheirou David, e então seus olhos brilharam e sua boca ligeiramente curvada para cima. Posteriormente, entregou o cristal mental que segurava David. Olhando para o cristal oferecido, David ficou momentaneamente atordoado. Por que este cadáver lhe daria o cristal? Enquanto contemplava, a mão de David involuntariamente se estendeu e aceitou o cristal da mão do cadáver. Assim que a mão de David tocou a mão do cadáver, ele sentiu um frio arrepiante. O tipo mental. A única habilidade que pode controlar as pessoas está no aspecto mental. David ficou profundamente chocado. Ele manteve a mão estendida até que o cadáver saiu, e então ele recuperou o controle de sua mão. Com um suspiro de alívio enquanto observava o cadáver desaparecer, David baixou o olhar para o cristal mental em sua palma, cheio de dúvidas. Este cadáver é um inimigo ou um amigo? Se for um inimigo, um leve movimento de sua mão pode matar David instantaneamente, mas se for um amigo, qual é a intenção dele? Com um pensamento, David guardou os 2 cristais em sua mão no armazenamento espacial. Você obteve um cristal intermediário, multiplicador de acerto crítico em vigor.
Parabéns, você obteve 100 cristais intermediários. Atributo: tipo de sombra. Você obteve um cristal intermediário, multiplicador de acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 100 cristais intermediários. Atributo: tipo mental. Imediatamente depois, David colocou Sally e Brian de lado para descansar. Então ele começou a extrair os cristais dos zumbis caídos, um por um. Aproveitando o fato de que os zumbis ao redor foram eliminados e nenhum novo surgiria por enquanto, ele rapidamente coletou os cristais do chão. Você obteve 160 cristais primários, multiplicador de acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 16.000 cristais primários. Atributo: nenhum. Então, David foi apressadamente recolher os cristais na entrada do prédio. Você obteve 60 cristais primários, multiplicador de acerto crítico em vigor. Parabéns, você obteve 6.000 cristais primários. Atributo: nenhum. David nem tinha visto como aquele cadáver do lado de fora da porta havia agido, mas um grande número de zumbis do lado de fora da porta já havia caído. Capítulo 70. Aquele cardio era muito forte e David coletou os cristais. Ele planejou originalmente subir e dar uma sensação, mas depois dessa batalha, sua força de combate foi enfraquecida. David não sabia da situação lá em cima e hesitou em continuar subindo com os feridos. Vamos voltar por enquanto, disse David a Sally e Brian. Vamos voltar assim. Sally deu um passo à frente e falou. David olhou para Brian e acenou com a cabeça, e Sally entendeu por que ele estava preocupado, então conteve as palavras. Vamos, respondeu Sally com os olhos baixos. Ela pensou que poderia acompanhar David para colher mais cristais, mas inesperadamente, eles se depararam com uma situação muito difícil logo após saírem. Na última análise, foi porque a força dela não era suficiente. Ela precisa voltar e absorver mais cristais. David se aproximou e ajudou Brian a se levantar. Sobre isso, Brian falou suavemente, obrigado. Ao ouvir a gratidão de Brian, David não disse nada. Ele apenas continuou apoiando e seguindo em frente. David teve o carro e levou todos de volta para casa. Assim que abriram a porta, Lily virou a cabeça e viu as lesões de Brian. O sorriso em seu rosto congelou instantaneamente. Brian! Lily ignorou suas próprias fraquezas e correu apressadamente para o lado de Brian. Ela se agachou e imediatamente notou a perna gravemente quebrada, fazendo com que suas sobrancelhas franzissem. Lírio! Brian olhou para a aparência de Lily, querendo confortá-la, mas ela o interrompeu. Não se preocupe, eu posso te curar. Lily disse, fechando os olhos. Ela colocou as mãos na perna de Brian. Com a mente focada, uma luz verde foi emitida de suas mãos. David cruzou os braços e encostou-se na parede, observando em silêncio. A capacidade de cura de Lily estava apenas no nível 2, e o ferimento de Brian foi um osso quebrado. Ela poderia curá-lo? Como David lembrou, a habilidade de cura de Lily no nível 2 só poderia parar o sangramento de Brian e curar as feridas superficiais. No entanto, para lesões mais profundas no osso, suas habilidades atuais ainda eram insuficientes. O que deveríamos fazer? Lily tentou várias vezes curar o pé de Brian, mas foi em vão. Vendo a expressão de Lily, Brian sentiu pena e disse, Lily, está tudo bem, apenas um problema menor. Enquanto conversava, Brian esfregou suavemente o cabelo de Lily. Mas Lily não tinha acabado de falar quando David, que estava ao lado deles, calmamente tirou 2 cristais de cura. Absorva-os. David disse friamente. Ele ainda tinha algumas dúvidas sobre esse casal. 2 cristais testariam se as habilidades de cura de Lily conseguissem subir de nível. Mesmo que subisse de nível, uma habilidade de cura de 3º nível seria capaz de tratar lesões ósseas profundas. Lágrimas brotaram dos olhos de Lily enquanto ela mordeu os lábios e pegou os cristais que David lhe entregou. Obrigada, disse ela com os dentes cerrados,
expressando sua gratidão. Acho que você deveria dar uma olhada. Virando a cabeça, Lily disse a Brian, espere por mim, já volto. Brian concordou em resposta. Lily segurou os 2 cristais nas mãos e entrou em uma sala próxima. Pouco antes de entrar na sala, ela olhou voluntariamente para Brian. Quando David olhou a direção de Lily, ela já havia fechado a porta. David semicerrou os olhos estreitos e olhou para Brian. Então, ele removeu o mangá de Arnold e o levou para o lado. Voltarei um pouco. Se algo parecer errado ou se Lily sair depois de curar Brian, me avise imediatamente. Assim que David terminou de falar, o rosto de Arnold ficou sério por um momento e ele recebeu o pedido de David. David voltou para casa com Sally, um gato e um cachorro. Sinto muito. Quando eles entraram, Sally suavemente as roupas de David sussurradas. David virou a cabeça, parecendo intrigado para Sally. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, olhando para ela com preocupação. A presença de Sally deu-lhe uma sensação diferente neste mundo pós-apocalíptico, algo que ele nunca havia experimentado em sua vida anterior. Sally olhou para ele com uma expressão de pena e então abraçou David diretamente. É tudo culpa minha. Se eu fosse mais forte, não teríamos que voltar tão cedo. Ao ouvir suas palavras, David riu impotente. Ele esfregou a cabeça de Sally com ternura e disse baixinho, do que você está falando? Não é culpa sua. Depois disso, ele segurou Sally horizontalmente nos braços e carregou-o de volta para o quarto, trabalhando-a cuidadosamente na cama e cobrindo-a com um cobertor. Sentado ao lado da cama, David disse, apenas descanse bem por enquanto e não se forçar demais. Ele gentilmente passou a mão na testa de Sally, sentindo um formigamento no coração. Os olhos de Sally estavam tingidos com uma leve cor vermelha quando ela respondeu gentilmente, milímetro. Se o apocalipse não tivesse chegado, talvez não houvesse chance para ele e Sally. Assim que Sally adormeceu, David saiu do quarto. Ele não fechou a porta, temendo que algo inesperado pudesse acontecer. Depois de sair da sala, David sentou-se no sofá da sala e tirou 10 cristais espaciais de seu espaço de uma vez. A sala estava desprovida de luz devido às cortinas que bloqueavam o exterior. O brilho branco emitido pelos cristais espaciais na palma da mão de David era mais intenso que o amarelo. Sem hesitação, ele absorveu os 10 cristais espaciais, um por um. David não se sente desconfortável após absorver os 10 cristais. Será que ele atingiu um limite? David ficou atordoado por um momento, depois tirou 40 cristais espaciais de uma vez. Ele tinha apenas um total de 100 cristais espaciais e não sabia se encontraria algum zumbi mutante espacial depois de consumir todos eles. Foi só quando ele absorveu 20 cristais que o corpo de David reagiu. Davi esclareceu de dor. Ele agarrou o abdômen e rolou para o chão, suando profusamente na testa em 1 minuto. Doeu muito. Desta vez foi ainda mais doloroso do que antes. Parecia que eu ia tirar sua vida diretamente. Em agonia, David cobriu o estômago e mordeu os lábios, recusando-se a fazer barulho, com medo de incomodar Sally que descansava no quarto. Após cerca de meia hora, a dor no corpo de David diminuiu. Ele respirou fundo, clamou-se e torceu o corpo, o que produziu imediatamente filhos desses. É uma sensação boa. David suspirou e olhou para os cristais que sobraram no sofá. Ele especulou que ainda não havia atingido o limite. No momento seguinte, David pegou os cristais do sofá e continuou absorvendo-os. Desta vez, cada vez que David absorvia um, seus ossos estalavam. Com cada cristal absorvido, parecia que seu corpo estava sendo raspado por uma faca. Embora não houvesse limite, David estava determinado a absorver todos os 20 cristais remanescentes. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.
E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.